Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Estamos de volta com o Atualize, estamos falando sobre prematuridade e a gente falava no intervalo que não existe uma fórmula exata, né? A gente está falando de tempo, então cada um acaba reagindo de uma maneira. Falamos um pouco sobre os cuidados ainda no hospital. Eu queria saber como é que é o depois, como é que é o ir para casa desse bebê. Existe ainda um acompanhamento contínuo? Um acompanhamento, de repente, de uma equipe multidisciplinar? Como é que funciona essa ida para casa? O que a gente percebe é que a ida para casa ela começa dentro do hospital com fortalecimento da família em relação a esse bebê. Não vai haver mais monitor, não vai haver mais equipe, não vai haver mais ninguém. Agora, definitivamente, toma que o filho é teu. Então, fortalecer essa família para receber esse bebê. E é claro que, de acordo com as condições clínicas que trouxeram o bebê para aquele período dentro da UTI, cuidados como limite das visitas, então fica restrita aos familiares diretos, né? Em relação ao uso pelos familiares diretos de perfume, o cigarro, lembrar que é uma droga extremamente nociva, né? Os cuidados de proteção em relação às infecções, né? Os cuidados com a alimentação e uma série de cuidados em relação aos especialistas que esse bebê vai, porventura, precisar. Então, a gente tem o oftalmologista, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o fonoaudiólogo, que é o profissional que ajuda na deglutição do alimento, enfim, na sucção correta, na formação dos fonemas, né? Então, o neurologista, que vai cuidar de eventuais distúrbios que podem acontecer no funcionamento neurológico do bebê. Então, todo esse grupo de profissionais, ele é um pacotão de alta, né? A alta, ela é só, eu acho, né, Bia, que é só espacial, né? Então ele, na verdade, ele vai para um espaço mais livre, mas ainda vai cercado de compromissos e a ponto do tempo da mãe de um bebê com uma prematuridade que foi cercada de problemas. 24 horas por dia é pouco para ela cuidar dela e do filho, né? Fala aí, Bia. A gente, quando leva o bebê para casa, a gente leva muito feliz, mas muito insegura, né? Com muitos medos. Eu acredito que toda mãe, quando sai com o filho nos braços, né, recém-nascido, mesmo que não seja prematuro, ela fica cercada de receios, porque tudo que é novo assusta um pouco. Mas no caso, quando a criança é prematura, que a gente acompanhou aquela luta daquela criança de ganhar cada graminha, cada dia, de superar cada dificuldade, cada infecção, então a gente tem muito medo de voltar, né, para que a criança volte. Eu percebo, até em conversa com as outras mães, né, que o maior medo era ter que voltar para a UTI. Porque quando a gente não vivenciou aquilo, a criança nasceu a termo, a gente levou para casa, está tudo bem, isso é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça, né? A mãe, quando a criança nasce no tempo certo, ela não passa pela cabeça dela de a criança sofrer qualquer coisa que precise de uma internação. Mas quando a gente vivencia essa internação e a gente leva a criança para casa, aquela primeira noite, aquele primeiro dia, então, quando a criança
dá um espirrinho, né, que já é normal, né, bebê espirrar, mas a gente já fica achando que será que é uma pneumonia? Será que está ficando doente? Então, coisas que são cotidianas, que fazem parte, para a gente é mais assustador, né? Mas a gente teme um pouco mais. E a rotina é um pouco mais cansativa, porque o ideal é que eles façam fisioterapia desde o início, para poder já receber mais estímulo, porque o bebê prematuro é uma criança que precisa ser um pouco mais estimulado do que a criança que nasce a termo, né? A gente fala que ele tem que correr atrás desse tempo que ele perdeu, que ele nasceu antes. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem que levar os especialistas, como ele falou, tem que ter... Quando ele nasceu, todos os órgãos ainda não estavam totalmente formados. Então, a gente tem que ter essa atenção especial de alguns especialistas que a gente tem que frequentar além do pediatra. Porque quando a criança nasce no tempo certo, é aquela visita do pediatra, uma vez no mês, e a nossa agenda fica um pouquinho mais cheia. O acompanhamento é mais constante, né? Fica a nossa agenda... os primeiros 2 anos, aquele tempo que nasceu antes, ele é contabilizado. Né? Até quando na consulta já estava fazendo 2 anos, aí a pediatra falou, agora não vou mais precisar fazer idade corrigida, né? Já está com 2 anos, porque sempre quando a gente vai, fazia a idade que eles tinham e a idade que eles teriam, né? Caso tivesse nascido no tempo certo. Então, aí o que eu sinto de diferença é isso. Agora, desculpa, uma coisa que eu acho interessante em relação à prematuridade, se você pega um bebê que nasceu sem nenhum tipo de risco e ele nasceu com 3 quilos e alguma coisa, ele chega no seu primeiro ano pesando 10 quilos e alguma coisa. Você pega um bebê prematuro que nasceu cheio de problema, ficou 2 meses na UTI, nasceu com 800 gramas, ele chega a 1 ano, teoricamente, se você fosse ter a mesma razão, 3 vezes mais, ele chegaria a 1 ano com 2,4 kg. Ele chega a 1 ano com 8 quilos, com 9 quilos. Ele ganhou 10 vezes o peso dele. Então, ele tem uma capacidade de recuperação. A natureza empresta a esse bebê uma força tão grande quanto empresta a mãe dele, né? Então, a mãe consegue. Como ela consegue ver isso? É uma pedra que está dentro dela, está dentro do bebê e acaba contaminando a gente que é profissional também, porque ela supera uma coisa gigante. Faz lembrar um poema de Mário Quintana, que fala assim, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Então, essas mães são verdadeiros passarinhos, esses bebês são verdadeiros passarinhos diante dessas grandes dificuldades que a prematuridade aparentemente limita. Você vai ver o desenrolar do tempo, seu filho vai estar compondo músicas maravilhosas, vai estar namorando garotas maravilhosas, e você fica impressionado como que o desenvolvimento se dá, né, de uma maneira tão grandiosa, como a natureza é grande na sua força, né, de superação. Você falou uma coisa que me remeteu a outra coisa aqui. Eu sempre ouvi que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu estou percebendo aqui que quando nasce um filho prematuro, nasce uma verdadeira fortaleza, né? Porque é o que você falou, essa força vem da onde, Ana Beatriz? Como? Tem alguma explicação? Olha, para mim, o que me amparou todo momento foi a minha fé em Deus, né? E foi essa fé que me fez enfrentar todas as dificuldades dos 2 meses de internação. E até porque, enquanto está internado, uma coisa que a gente se cobrava muito, a gente como mãe de prematuro, era o leite. Porque você tinha oportunidade de tirar o leite para ser administrado ao seu filho. Então, a gente ficava... quase que competia, né? Nossa, você conseguiu tirar isso tudo, nossa, entendeu? Então, e eu então com 3, ai meu Deus, tem que ter um pouquinho para cada um. Então a gente se cobrava muito, né? E ficava lá naquela batalha. Então o que ajuda, e depois quando vai para casa, no meu caso como eram 3, que era uma rotina muito exaustiva, então realmente é Deus que faz a gente ter força de levantar, de seguir em frente. No meu caso, cada um tem um jeito de administrar, né? Uma fonte.
né? A minha fonte é Deus e a oração. A fonte soberana que ninguém consegue explicar, né? É. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você não sai daí. Vamos de música? Como essa noite findará e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Onde estará o meu amor?